1 Timóteo capítulo 3. É uma afirmação verdadeira que se um homem deseja ser bispo, tem uma boa ambição, porque um bispo deve ser um homem bom contra cuja vida não se possa falar nada. Deve ter apenas uma mulher e deve ser trabalhador cuidadoso, sensato e respeitável. Deve ter prazer em receber hóspedes em casa e deve ser um bom mestre das Escrituras. Não deve ter o vício da bebida, nem ser violento, mas deve ser amável e pacífico e não ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, com filhos que obedeçam com todo respeito. Porque se um homem não consegue governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser um novato na fé, pois poderia ficar orgulhoso e o orgulho vem antes da queda, como aconteceu com o diabo. De igual modo, ele deve ser bem conceituado entre as pessoas de fora da igreja, a fim de que o diabo não o enlace com muitas acusações e o deixe sem credibilidade para guiar seu rebanho. Os diáconos também devem ser homens dignos e de palavra. Não devem ser muito dados a bebidas nem gananciosos por dinheiro. Devem seguir a verdade revelada da fé e ter uma consciência limpa. Antes de lhes pedirem que sejam diáconos, eles devem receber outras tarefas na igreja como experiência do seu caráter e da sua capacidade. Se eles se saírem bem, então poderão ser escolhidos como diáconos. As mulheres devem ser cuidadosas, não mexeriqueiras, mas sóbrias e fiéis em tudo quanto fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem a sua própria casa. Aqueles que servirem bem serão bem recompensados, tanto pelo respeito dos outros como pelo crescimento da sua própria convicção na fé em Cristo Jesus. Estou lhes escrevendo estas coisas agora, mesmo esperando vê-lo em breve, mas se eu demorar, fique sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade divina. É bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano, foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Capítulo 4. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se, que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pois tudo quanto Deus fez é bom e podemos comer com satisfação se for recebido com ação de graças, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados. Se você transmitir essas instruções aos outros, estará cumprindo o seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que você tem seguido. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e deve ser aceita por todos. Nós trabalhamos incansavelmente e lutamos muito, a fim de que as pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos e especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e certifique-se de que todos as aprendam bem. Ninguém faça pouco caso de você porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não deixe de usar o dom que Deus lhe deu por meio dos profetas, quando os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas coisas em ação, dedique-se inteiramente a elas, de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você como aos que o ouvem.